fala comigo, seus lindos, suas lindas, seus abençoados. Obrigado por estarem aqui comigo, por estarem aqui seguindo esses vídeos, tá? Que a gente possa nos evidenciar juntos, que a gente possa aprender a cada dia mais um com o outro. E eu vou abordar um assunto muito importante para mim hoje, que é um assunto que eu falei um pouquinho lá no Instagram e aqui eu posso falar com um pouco de mais tempo. Perdão, eu estou bem um chague agora. Pessoal, o assunto que eu quero falar com vocês de extrema importância é o que é Deus. O que é Deus para mim? O que é Deus para você? Comenta aqui embaixo. O que é Deus para você? Qual que é o sinônimo, o significado de Deus na sua vida? Gente, eu tenho um olho muito pequeno e eu fico fazendo tanta expressão que parece que eu fico com o olho fechado o tempo inteiro, mas meu olho está aberto. Então é isso. O que é o Deus para você? Deixa aqui seu comentário. Se eu achar algo muito diferente, muito interessante, a gente pode abordar depois. Vou explicar para vocês o que é Deus para mim, tá? Eu vivo, a minha jornada é uma jornada muito grande, onde que eu passei diversas coisas, vim de uma igreja não, vim de uma família católica, vim do catolicismo, tentei fazer primeira comunhão, catequese várias vezes ali no domingo, acordando cedo, indo para a igreja, mas não dava. Eu não conseguia terminar, não conseguia prestar atenção, sempre tive dificuldade de finalizar as coisas. E é isso. Então, assim, fui ali, sempre gostei de música gospel, sempre gostei de música de igreja evangélica, porque eu acho que dá uma energia, dá uma coisa gostosa, sabe? E que tal, babá. Mas hoje eu me considero uma pessoa espiritualista. Essa pessoa espiritualista que vos fala tinha medo de tudo que era deu uma cuspida aqui que foi direto na câmera ali, que vocês vão fazer assim, ó. Matrix. Então, pessoal, essa pessoa aqui que vos fala é uma pessoa que temia e que tinha medo. Deixa eu aumentar um pouquinho a música aqui, porque eu gosto muito de música e sem a música eu fico aqui meio perdido aqui. Então, assim, lá em casa, mãe dizia assim, mãe vai cortar no couro depois, que diz ela que vai me seguir, tá lá viciada no YouTube, ó, fica lá o dia inteiro. Depois eu conto umas coisas de mãe, que mãe é engraçada. E mãe falava assim, evangélico é tudo fofoqueiro, com a língua grande, batiza o corpo, mas esquece de batizar a língua. E fora do catolicismo, o evangélico era o fofoqueiro, e o resto era macumba. Espiritismo, umbanda, candomblé, tudo que era diferente para ela era macumba. Então eu cresci, eu passava perto de uma macumba quando era pequeno, eu ficava assim, ó, 7 credos, que era uma coisa que uma tia minha fazia e eu via ela fazendo, e você sabe que a gente criança absorve tudo, né? Então qualquer coisa eu tava ali, ó, 7 credos, ai meu Deus, 7 credos, fazendo figuinha, ó, protegendo o umbigo, protegendo tudo, morrendo de medo. Quando eu fui morar na Inglaterra, que eu fui morar na Europa pela primeira vez, pela primeira não, que ainda eu fiquei com a cabeça muito fechada. Quando eu retornei em 2015, eu retornei com um grande amigo que era espiritista, grande amigo Thiago, que ele era espírita, e ele conseguiu abrir mais a minha mente a respeito de coisas novas, né? No entanto, que a primeira vez que eu fui a um centro espírita foi em São Paulo, que eu fui com ele, se não me engano foi no Bezerra de Menezes, que é uma casa maravilhosa, com um trabalho de caridade tremendo de ajudar o próximo, e foi lá que eu fui a primeira vez. Depois eu tive a oportunidade de aqui na Inglaterra, ele estava sentindo falta, que ele queria ir em um centro espírita, ele encontrou um centro espírita que foi o lugar que eu frequentei durante uns 2 anos. Lá conheci pessoas maravilhosas e que eu tenho contato até hoje, graças a Deus. E quando eu fui perceber que eu vivia um medo que era consequência da ignorância, da falta de informação, eu fiz assim, opa, não, eu não quero isso mais para mim. Eu decidi que eu ia estudar e eu ia desfazer tudo que era limitações de traumas da minha infância, porque tudo acaba virando trauma em algum momento da vida, né? Que eu ia acabar com aquilo. Aí eu comecei a estudar. Estudei espiritismo durante 2 anos, li livros, que foram os primeiros livros que eu li, porque eu não venho de uma família onde que a estrutura familiar ela motiva aos estudos. Então foram os primeiros livros que eu li. Comecei a estudar o candomblé, comecei a estudar Umbanda e frequentei a Umbanda durante 1 ano.
E hoje o meu respeito, o meu amor por todas as religiões é o único motivo que eu posso te falar com todas as letras o que é Deus. Porque eu dei a oportunidade para o desconhecido. Porque o preconceito, ele nada mais é do que a falta de informação, que ela fica ali paralela à ignorância. Porque a ignorância é consequência da falta de informação também. Então, quando eu cheguei a essa conclusão, eu falei, então Deus é isso aqui? Aí eu fiquei maravilhado, eu falei, eita bênção, coisa maravilhosa, eu quero servir a Deus por toda a minha vida. Você não precisa acreditar em Deus. O que eu falo com as pessoas é que muitas vezes uma pessoa que não vai à igreja todos os dias, que ela não crê em um nome em específico, ela às vezes ela tem um coração e uma índole, um caráter muito melhor do que a pessoa que está ali esquentando o banco de igreja toda semana. Porque o que condiz, o que fala-se, o que você é, o que você acredita, não é aquilo que você fala e prega. São as suas ações, as suas atitudes. Porque falar é muito fácil. Jogar palavras ao vento é o que mais acontece hoje em dia. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então eu estudei bastante sobre essas religiões, frequentei algumas delas, frequentei o Santo Daime. Posso abordar isso em um outro vídeo, 100% falando só na minha experiência no Santo Daime, que é um tabu muito grande, mas eu posso explicar para vocês com toda a paciência e amor do mundo. E que mais? Então, assim, o que eu costumo falar, que eu aprendi nesses estudos, nessa época de estudo, é que o problema, ele nunca foi a religião, porque a religião já derramou muito sangue, a religião continua derramando sangue, a religião continua gerando ódio, a religião ela continua eu me expressei errado, tá? Eu vou corrigir, vou voltar um pouco. Então, assim, quando o assunto é religião, o assunto já derrama muito sangue, o assunto específico de religião já matou muitas pessoas e continua matando, continua gerando ódio. E, gente, o problema nunca foi e nunca será a religião. O problema é o religioso. O religioso que pega aquilo que ele acha que é conveniente, porque é muito mais fácil eu apontar o meu dedo e apontar o defeito, o problema do outro, do que eu entender o meu mesmo. Então esse aí é o grande problema, tá? Então o que eu falo com as pessoas é isso, de atentarem a essas coisas, porque é o fanatismo que gera ódio, que mata, e a igreja, gente, a religião, o intuito dela, o principal de unificar, ele não acontece. O intuito principal da religião é amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, não sei como que fala, e isso não é praticado. Né? A igreja, ao invés dela unir, ela segrega, porque ela quer ser melhor. Aí chega ao ponto que eu queria chegar. Meu Deus. O meu Deus. Não. Ô linda, tô aqui muito sério, mas agora eu vou... Ô sua linda, ô seu lindo aí de casa, religioso. O seu Deus é um Deus onipotente, é um Deus do universo, é um Deus tão poderoso e um Deus tão maravilhoso. Chame ele de energia, chame ele como você quiser, que tem pessoas aí que acreditam em energia. Essa energia maravilhosa que você nomina como Deus, esse Deus maravilhoso, que é o mesmo Deus que eu sirvo, esse Deus ele é tão perfeito que ele encontrou formas maravilhosas de se comunicar com o mundo inteiro. Ele se comunica com todos os povos, ele aprendeu línguas, ele se transformou para ali estar presente, para levar esperança e fé para aquelas pessoas que menos têm oportunidade. Então, sim, o seu Deus é o mesmo Deus do candomblé, é o mesmo Deus da Umbanda, é o mesmo Deus do espiritismo, é o mesmo Deus do budismo. Ele vem em formato de elefante, ele vem em formato de um gordo que está rindo o tempo inteiro com a bolsinha de dinheiro, ele vem em formato das pessoas, dos orixás da Umbanda e do candomblé. Esse é o seu Deus. Você é tão incoerente, é uma cabecinha tão pequena e tão limitada com a ignorância, que você acha que você, esse grãozinho de areia que você é, aí em algum cantinho do Brasil, você tem um Deus só pra você. Ô linda, deixa o pai te falar aqui um negócio.
o Deus não é só seu, não. Tá assinado aonde ali no contrato que o Deus é só seu. O Deus é do judeu também. O Deus é do evangélico, do católico, do macumbeiro, do evangélico, de todas as religiões. Tá bom? É isso. A partir do momento que a gente tirar esse ego, esse orgulho de querer ser melhor, de querer carregar a verdade consigo mesmo, a gente vai deixar de ser um projeto de sociedade e viver num país muito melhor. Viver num mundo muito melhor. Me pergunta se quem está lá no meio da África, lá contemplando os seus orixás, os seus deuses africanos lá, se eles estão se importando com o que está falando na igreja evangélica ou dentro da igreja católica. Me pergunta se o espiritismo está lá falando assim, não, o espiritismo pelo contrário, o espiritismo eu aprendi muito que o que ele prega é que cada pessoa tem o seu momento, que o lugar que você está naquele momento ali é o que você precisa para abastecer o seu espírito de alguma forma, mas permanecer na ignorância, ela é uma opção, tá bom? Ou a gente acompanha um mundão ou a gente vai ficar para trás, tá bom, lindão? Um beijo pra vocês. Lembre-se que aqui é um lugar seguro onde que eu posso ser eu, você pode ser você, junto a gente pode ser quem a gente quiser, tá bom? Seja forte, seja único, seja você. Com isso aí a gente vai desbravar esse mundão junto aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.